Olá, sejam bem-vindos a mais um Empreenda Mais. E hoje eu converso com Roberta Migucci. Migucci ou Migucci? Bigucci. Bigucci. Nenhum nem outro, como eu falei. Eu prefiro corrigir assim ao vivo, porque senão eu vou ficar aqui voltando toda hora. Mas eu adoro conversar, e a maioria das vezes é isso que acontece aqui no Empreenda, com mulheres que realmente rompem barreiras, que vão além do que é esperado. Vocês também, o que é esperado? Ou se você esperava alguma coisa das pessoas, se você liga para isso, as pessoas esperam alguma coisa de você, Roberta. Primeiro, muito obrigada por estar aqui conversando com a gente sabe que ela é super ocupada. A Roberta, ela é construtora, ela vai falar disso também, vem do ABC, veio conversar com a gente. E a primeira pergunta vai ser essa: você vai desbravando sem esperar nada do que as pessoas esperam de você. Obrigada pelo convite, né? De poder contar um pouquinho da história. Não, eu não espero nada. E nem elogios, para falar a verdade. Né? A gente não espera nada. Eu venho de uma família de empreendedores. Meu pai, ele sempre foi muito curioso, né? Eu falo que o empreendedor, ele é curioso. Precisa, então ele veio sempre, desde pequeno. Nós somos 4 irmãos, a gente viu isso desde pequena. Eu tinha 13 anos, eu fui ser monitora de acampamento de criança, fui dar aula de balé com 13 anos. Eu abri um grupo de palhaço para uma festa de criança com 15 anos. Eu também fui professora de balé a vida inteira. Então, e assim, eu sempre tive, acho que na veia, esse espírito empreendedor, mas eu não tive plano de negócios, né, oficial para fazer um grupo de palhaço. Eu tô tão aliviada com a notícia. Não, eu não tive. Várias coisas aconteceram na minha vida sem planejar. Mas a partir do momento que eu ponho na cabeça que aquele negócio vai acontecer, ele vai acontecer. Então eu acho que isso é o que faz acontecer as coisas, faz a diferença. Eu também, eu não tenho problema nenhum as pessoas desistirem das coisas, não tem problema nenhum, mas eu também, tudo que eu comecei, eu termino. Se eu começo, eu termino. Não, e acreditar, né? Porque muita gente fala assim, eu sempre brinco, né? Pessoal, você tá louca. Cara, eu acho que essa palavra... Nossa, se falar isso. Assim, eu falo, como assim que eu tô louca? Isso vai agora que eu vou. Gente, aqui, sabe o que vai acontecer? Vai ser uma terapia, porque ela vai falar e falar, uva. Não, e assim, a pessoa fala pra mim, eu falo, cara, se você é louca é porque nunca ninguém tentou, então é lá que eu vou. Ah, não vai dar tempo. Gente, tu não fala pra mim que não vai dar tempo, porque tudo dá tempo. Nossa, a gente dorme menos. Se eu contar às vezes, e olha que eu durmo 8 horas. Eu não abro mão. Você dorme menos? Eu durmo 5. Ai não, Roberta, não faça isso. Eu já vou começar a te Não, deu um pouquinho, vai ter terapia, senta aqui. Vamos sobe, vamos pra uma massagem, tem massagem lá em cima, a gente tá aqui na casa, estúdio bom, o estúdio fica aqui. Mas isso durma, depois eu converso com ela sobre isso. Mas assim, tem períodos na vida que precisa, às vezes, dormir menos mesmo, mas vamos mudar isso. Mas quando você começou a empreender, hoje você está no ramo da construção civil. Você já falou que começou com 13 anos, ela dá aula de balé, depois montou um grupo infantil de animação de festas. Foi pelo desafio, foi pelo dinheiro, foi pelo... E eu tô fazendo essa pergunta porque o brasileiro, ele tem uma aversão de quando a gente fala em dinheiro. Só que o dinheiro é uma energia que circula e que precisamos dele e que tudo bem também. O meu foi para isso. Eu comecei a dar aula de balé cedo porque eu queria mais um dinheiro. Lógico, eu tenho uma família muito bem estruturada financeiramente, não tive uma base muito boa, não é isso. Mas eu queria a mais, eu tinha vergonha de pedir dinheiro pro meu pai toda semana, porque eu queria roupa toda semana, queria sair toda semana e resolvi dar aula. Lógico, eram poucos horários, era só um dinheirinho mesmo. Mas isso já vai dando um gostinho na gente. Como foi pra você? Não, a mesma coisa. Eu comecei a ser monitora de acampamento. Eu era acampante na época, né? E aí eu passei a ser monitora do acampamento nas férias, de julho e de janeiro. Porque eu queria ganhar um dinheiro a mais, é óbvio. Meu pai me dava dinheiro, meu pai me sustentava. Lógico. E tudo bem, só que eu queria comprar calça, roupa, blusa, eu não queria ficar pedindo toda hora. E a mesma coisa aconteceu com o balé, mas o balé eu me dei mal, porque o balé, o primeiro mês que eu fui receber meu salário, a professora fechou a escola, não me pagou. Aí meu pai, coitado, ele ficou com dó e abriu uma escola de balé Roberta, tava lá na sala ele da minha abriu, casa. mas aí seu pai também. Mas era na sala da minha casa, assim. Mas ficou maravilhoso, super pouco tempo, maravilhoso assim, isso.
E aí, foi assim, começou. Mas por que a construtora? Meu pai trabalhava numa construtora, antes ele trabalhava numa empresa, na Mercedes-Benz, como auditor, aí ele foi trabalhar numa construtora, e depois de algum tempo ele fundou a construtora dele. Então a construtora que eu trabalho é da família, é do meu pai. Sim. Então meu pai fundou a construtora, vai fazer 40 anos, esse ano é MB Gussi, faz 40 anos em outubro. Ele fundou a empresa e nós começamos a trabalhar lá. E ninguém entrou na empresa como diretor, óbvio, né? Nós entramos na empresa, meu irmão era homem seta, sabe aquelas placas, homem carregando seta pra falar onde é o empreendimento? Ai, sei! Ele era homem seta. Homem seta. E eu fazia repasse de crédito imobiliário, tipo, a empresa em São Bernardo, e eu tinha que ir para Osasco, eu nunca esqueço disso, de ônibus, 2 vezes por dia, às vezes, para fazer uma pastinha, de levar um cliente, discutir o cliente. Então, assim, eu sabia na época nome, sobrenome, data de nascimento, RG, CPF de todos os clientes. Por quê? Porque a gente pôs a mão na massa. Nenhum de nós entrou lá, eu sou o filho do dono e você é o herdeiro. Não, muito pelo contrário, né? Meu pai sempre ensinou, meus pais, minha mãe também, sempre ensinou que a gente tinha que dar o exemplo. Ser o primeiro a chegar, o último a sair. E aí veio acontecendo, as coisas foram fluindo. Então, eu estou no mercado da construção civil porque é um negócio da família. E aí, quando começou essa vontade, foi dinheiro. Foi pra gente ter um dinheirinho ali. Comprar a calça da Zumbi, aposto que era a calça da Zumbi. Não era isso? Que era, né? A gente queria isso. O rainho no churrasco. Exatamente. A gente começou a empreender pra isso, gente. É pra isso que a gente começou a empreender. Você pode ter uma idade agora, né? Acho que aquela idade que a gente via na balada na Loft. Na Loft, você ia na Loft, gente do céu, conheci meu marido na Zumba. Dancei na Loft várias vezes, que era bailarina também. Então, tava falando ontem da Loft, ainda que ontem a gente fui jurada no Garotos e Garotas da Unisanta dos Jogos, e o primeiro foi na Loft. Que a minha amiga ganhou o primeiro Garota Unisanta. Imagina Mas isso aí a gente ouvia contar, a gente vai dessa época, né? Mas vamos lá, voltar pra construção civil. Então, aí fala assim, começou pelo dinheiro. Na construtora, não, na verdade começou porque eu não queria ficar em casa. Meu irmão já tinha ido trabalhar e eu não tenho... Eu preciso fazer alguma coisa. E eu comecei a trabalhar, eu entrei no departamento de contabilidade, que eu odiei fazer aquilo, porque era uma coisa muito parada, muito rotineira. E aí começamos a mudar, então nunca foi pelo dinheiro no meu caso, porque meu pai, na época, ele me sustentava e aí meu pai tinha uma mentalidade, agora não mais, óbvio, né, mas na época que eu ia casar e cuidar dos filhos e meu marido ia me sustentar. E aconteceu? Claro que não, né? Eu lembro de uma situação que, uma semana antes do meu casamento, meu pai falou assim, essa semana você não vai trabalhar porque você precisa aprender a cozinhar com a sua mãe. E eu olhei pra cara dele e falei, não vai funcionar. Então, assim, sempre gostei de inovação, sempre gostei de desafios. Então, uma coisa que eu sempre falo, pra mim, é que tá muito na minha cabeça agora, né? As pessoas ficam muito atrás de se esconder em ser minoria. Sou mulher, eu tenho deficiência, não importa. Quando a gente se esconde, a gente fica só se desculpando. Sim. Então, eu sempre aproveitei, você sofreu machismo? Claro que sim. Claro que sim, mas eu vou me esconder atrás? Não, eu vou usar isso como um desafio. Falar, agora, peraí que eu vou te contar uma coisa. E aí é uma oportunidade que vira uma conquista depois, né? E no seu caso, a construtora tem esse peso familiar de você admirar, provavelmente, lógico, muito, o seu pai muito. E o trabalho e essa vontade de perpetuar isso. Por respeito, por admiração, por acreditar no negócio. Não, e exemplos, né? Meus pais, minha mãe não trabalha na empresa, mas nunca trabalhou, mas sempre deu a estrutura, né? A mãe é aquela que quando a gente tá nervoso no escritório assim, fala assim, mãe, aconteceu isso, fala com o papai, sabe assim? Até hoje. Então, a gente, tudo é muito familiar, é muito profissional a nossa empresa, mas é tudo muito familiar, inclusive com 150 colaboradores lá dentro. A gente vive cada compra de terreno, cada empreendimento que a gente lança e cada entrega que a gente faz como se fosse a nossa casa. Então isso veio da minha família, que a gente passa para todos os colaboradores que estão lá dentro. Então minha mãe sempre com a parte social, meu pai também, né? Meus pais fundaram um orfanato, minha mãe fazia aquelas macarronadas para juntar dinheiro para fazer para as entidades. Então, esse olhar social da família e como que a gente conseguiu passar para a empresa, e mesmo hoje, com 150 colaboradores e mais de
sei lá, 500 torres entregues, a gente faz cada uma ser como se fosse para nós, como se eu fosse morar lá. Isso é muito... É história, é justamente respeito às pessoas que estão envolvidas no seu trabalho, os consumidores, ver a entrega de torres deve ser incrível. Eu já participei com algumas construtoras aqui em Santos na entrega das chaves, é uma emoção porque cada pessoa ali tem uma história e tem um desafio de realmente ter conseguido aquilo lá, é uma conquista para eles de vida. Aqui no Brasil, o sonho da casa própria, ele é o primeiro na 99% das pessoas, se a gente for fazer essa pesquisa. Você trabalha com esse sonho. Não, e sabe que assim, nós temos é muito democrático lá dentro, e nós temos uma equipe de atendimento que elas falaram, a gente vai fazer a entrega dessa forma nesse empreendimento. Elas definem lá o que querem fazer. E quando termina a entrega, eu já vi essas meninas assim, ninguém vendo, não era para ninguém, era para elas. Elas se abraçando, chorando, da emoção de ver, de poder entregar as chaves para as pessoas. Então, assim, e você contou, né, cada apartamento, cada chave, que é só uma chave, né? É só uma chave que vai numa necessaire, é uma vida. É uma vida. E a gente tem uma revista, a Amigos tem uma revista trimestral, que a gente conta algumas histórias dessas entregas de chaves de moradores que vão lá e contam a história, faz o depoimento deles, o que eles passaram para chegar lá. Então a gente nunca entrega uma chave, a gente entrega o sonho da casa própria. Isso não é slogan, não, isso não é marketing, não. Isso E eu acredito nisso e eu vejo isso no brilho dos seus olhos. A gente não combinou nada do que a gente ia falar. Eu quis conhecer a Roberta junto com vocês. E isso é muito importante passar para o público, passar uma mulher que segue um legado de família, é uma mulher que entende o que o outro precisa. O empreendedor, ele tem como propriedade resolver as dores das pessoas, entregar sonhos, e é isso que eles fazem. Então é muito legal te conhecer junto com o público. E quando a gente falou lá atrás, que eu perguntei do dinheiro, é justamente porque não tem problema. E um sonho, ele supera qualquer coisa. Um propósito, ele supera qualquer coisa. O dinheiro é uma energia, como eu falei lá no começo. Então, do desejo de comprar a calça da Zump para entregar torres de sonhos para as pessoas. Não, mas é que assim, você falou do dinheiro, que eu falei, não é essa a questão, mas é óbvio, né? Eu trabalharia de graça, porque eu também trabalharia de graça, de verdade. É óbvio que é bom mas dinheiro, o dinheiro precisa, é liberdade. Né? Não, eu quero viajar, quero fazer, mas é óbvio. Mas o dinheiro é liberdade até para você lançar uma revista na sua construtora, de ter o a mais, de agregar serviços para o seu consumidor. Mas eu acho que nessa parte de empreender, se você parar para pensar, eu faria isso de graça, e você falar que a resposta é não, então você está no caminho errado. Sim. Você tem que fazer. Você faz só pelo dinheiro. Então assim, óbvio, todo mundo quer o dinheiro, ninguém vai empreender nada por falta se não seja o dinheiro. Mas para pensar, eu faria isso se eu não ganhasse nada? Se você responder que sim, você tem alguma coisa que não está encaixando. Quando eu falei lá atrás que eu dava aula de balé, mas eu queria dar aula de balé. Se eles falassem para mim, olha, sem nada, não vai ganhar, eu queria. Porque a gente quer começar. Porque começar não que a gente fosse fazer isso pro resto da vida, mas para a gente começar realmente a entrar no mercado de trabalho, desse mercado que é ter a sua vida, a direção da sua vida. Eu acho que a gente tem muito assim, quando você quer, você faz. Sim. Começa por aí. Então a nossa empresa é uma construtora familiar, mas nós temos 5 projetos sociais que não tem nada a ver com construção, nada a ver. Mas é a responsabilidade. Então isso que eu falo. Então, porque às vezes meu pai fala assim, nossa empresa parece uma ONG, e não uma construtora. Eu falei que a gente constrói com amor e não com tijolo, né? Mas esse lado de querer fazer, de ter vontade, o social não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro, nada a ver. Ou, na verdade, tem no sentido de poder proporcionar para outras pessoas dignidade, porque o dinheiro traz isso. O dinheiro traz dignidade. E você proporciona para as pessoas dignidade. Outro dia eu estava conversando, até falei com a Roberta,
E aqui vira uma casa, né? Casa da pobreza. Casa de... Mas eu estava entrevistando a Juliana, não vou lembrar o sobrenome, no Dia Criativo que teve aqui em Santos, e ela tem um trabalho social aqui em Santos, justamente de levar para as crianças não favorecidas socialmente, abrir o olho, abrir o olhar para sonhar. Porque se você não consegue enxergar, se você não consegue sonhar, você não vai conseguir fazer. E quando você entrega o básico, quando você entrega a dignidade, seja em comida, seja em moradia, seja em bem-estar, você dá essa possibilidade, poxa, eu posso e eu posso querer mais. Isso vem junto com uma outra coisa que eu ouvi esses dias, né? Você não consegue ser aquilo que você não consegue ver. Exatamente. Aí eu fiquei assim, mas... O Walt Disney já dizia. Você... Se eu entendeu... porque tem muita gente que fala assim, por exemplo, na MB Goods a maioria são mulheres, apesar de ser um mercado masculino, que é o mercado imobiliário é masculino, mas a maioria são mulheres. E aí tem várias mulheres na gerência, a minha gerência, a maioria é feminina do que masculina. E aí você fala, os meus colaboradores sabem que eles podem chegar à gerência, independente de eles serem filhos, independente de serem homens ou mulheres. Então assim, as pessoas conseguem ver lá na frente e acreditam que elas podem fazer isso. Então, eu acho que os projetos sociais todos que existem no mundo é para a pessoa, para dar dignidade, mas para as pessoas verem que todo mundo pode fazer o que quiser. Então, eu sempre falo assim, eu tenho um grupo de palhaço que visita hospital de criança com câncer. Eu tenho esse grupo. Mas eu não sei ser palhaço. Tá bom, gente, mas você sabe fazer site? Então, faz o site do nosso grupo. Sabe costurar? Relatório? Faz a fantasia, Faz a fantasia. Então, sabe mexer no Excel? Sabe maquiar? É isso aí. Então, assim, você pode fazer qualquer coisa. O que não pode é falar assim, eu vou ver. Vamos combinar? Sabe o famoso vamos combinar? Depois a gente vê? Depois a gente vê. Então, assim, quando você fala, eu sempre falo que tudo tá na minha agenda. Você fala pra mim aqui agora, a gente vai sair daqui, agora vamos fazer uma visita aqui no seu estúdio. Se não for hoje, eu vou anotar aqui e vou te cobrar. Você falou que eu ia fazer uma visita no seu estúdio. Porque senão a gente esquece, a vida é louca, passa, e a gente não faz, só fica nessa história do vamos combinar. Então, é que você é da execução. Então tem que ter entrega. Só da execução. E falando em ação social, você tem uma linda aqui em São Vicente. A gente tem o Big Vizinhança, que é onde nós cuidamos do vizinho. Então o vizinho ele vai conhecer o mestre da obra, ou vai conhecer os próprios futuros clientes, que serão vizinhos. E nós tivemos algumas ações aqui em São Vicente, no Easy São Vicente, que fizemos conversa de roda de mulheres, automaquiagem, fizemos evento pet, fizemos a revitalização da Praça dos Skatistas ali na frente do VLT em São Vicente. E agora, em maio, nós vamos construir a segunda torre, porque a primeira foi um sucesso. Então, eu convido todo mundo para ir lá, para poder fazer parte do Big Vizinhança, porque lá nós vamos fazer várias ações voltadas para você conhecer o empreendimento, mas para você conhecer onde a pessoa vai morar, conhecer os vizinhos, conhecer a obra. Então, vai ser lá na frente na Praça dos Skatistas, e eu acho que vale a pena conhecer, porque é um lado que vocês vão conhecer o lado humano da construtora, não só o lado tijolo. Tudo que a gente falou hoje. Eu poderia ficar aqui horas conversando com a Roberta, eu acho que realmente é uma aula de várias, não só de empreendedorismo feminino, mas de várias percepções. E só tenho que te agradecer. Muito obrigada por você ter tirado um tempo para vir aqui conversar com a gente. Obrigada a você pelo convite.